Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mudando o Jogo. Estou aqui com um convidado super especial. Vou pedir para você se apresentar, Lu, para quem ainda está chegando agora, ainda não está acompanhando a gente há mais tempo. Se você puder, inclusive, eu já conto qual vai ser o nosso assunto. Vai ser interessante. Boa, como sempre. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Luciano Garcia. Eu sou sócio do Conselho Mudando o Jogo, junto com o Gustavo, que foi o fundador. Eu sou empresário serial, eu tenho empresa, comecei a abrir empresas com 20 anos e não parei até hoje. Já trabalhei, já tive empresas em transporte, logística, construção, incorporação, prestação de serviço. E agora estou aqui com o Conselho Mudando o Jogo. Boa. Lu, seguinte, eu vou trazer um assunto que eu só descobri que era possível depois de ver acontecendo ou nas conversas que a gente teve dentro das nossas turmas e tudo mais. Que na verdade é uma soma de assuntos. Assim, primeiro, é possível a gente quebrar uma empresa crescendo, né? Ganhando dinheiro a princípio. Então, eu quero pra gente abordar bem esse assunto. E dentro disso também como que a gente sabe se de fato a gente está ganhando dinheiro ou não está ganhando dinheiro? Porque às vezes a gente tem e parece meio fora de senso, né? Eu não sei, eu tô vendo, mas acontece mais do que a gente imagina da gente estar achando uma coisa e tá acontecendo outra. Queria explorar esse universo contigo. Legal. Cara, eu considero que a questão de caixa, tá, é o que mais quebra a empresa. Tem gente que defende que só o que quebra empresa é caixa. Eu não vou lembrar agora de quem falou, no americano, que diz que cash is king, né? Então, o caixa é rei. E aí você tem que sempre resguardar o caixa. Para isso eu vou ter que voltar um pouquinho, falar um pouquinho de Perfeito. definição, acho que tudo bem. Não, acho ótimo, é isso aí. Então, explicando aqui o seguinte, bom, você tem conceito de caixa e competência. Tá? Ok. Caixa, pensa no seguinte, é tua conta corrente. Tá? Então, tudo que entra e tudo que sai naquele dia, né, você pensa nisso como teu caixa. Ok. Tá? Então, para você refletir o teu caixa, você pega, por exemplo, o teu extrato de conta corrente do último mês, aí você vê tudo que entrou, tudo que saiu. Isso daí você está analisando os números da tua empresa sob o conceito de caixa. Tá? Conceito de competência. Conceito de competência é o seguinte, ele independe do dia que o dinheiro entrou ou saiu. Tá. Então, assim, ele pode bater com caixa? Pode, eventualmente pode. Então, assim, você emitiu uma nota fiscal, né? Já recebeu? Pode ter recebido. Se recebeu, caixa bate com competência. Recebeu no mesmo dia. Se você emitiu uma nota fiscal para receber daqui a 2 meses, Ok. sob o conceito de caixa, Já não entrou. Esse não entrou. Esse valor vai entrar no caixa daqui a 2 meses. Sob o conceito de competência, esse valor Foi vendido agora. foi vendido agora. É isso aí. Então, o que acontece? No caixa, você vê a tua disponibilidade de dinheiro. Ok. No competência, você consegue ver se o que você está vendendo, se está te trazendo lucro ou prejuízo. Tá? Então, por quê? Porque você emite a nota, então, tipo, entrou no conceito de competência o faturamento, aí o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é aquilo que eu vendi, teve um custo que eu paguei. Perfeito. Eu paguei X reais. Então, eu vendi aqui por 100, tá? E me custou 30, tá? Então, eu sei que tem 30 reais aqui de custo. Entrou 100, saiu o imposto, essa estrutura de um DRE. Entrou 100, saiu o imposto, saiu o custo. Saiu o custo, tem a margem bruta, aí tem as despesas e no final tem o lucro. Ok. Grosso modo. Grosso modo, tá? Então, se eu consigo entender, independente do dinheiro ter entrado ou ter saído naquele momento, eu consigo entender quanto me custou, quais são as despesas que eu tenho em cima e quanto sobrou, eu consigo ter uma visão de se o negócio, apesar de o dinheiro não estar entrando e saindo agora, se ele está dando dinheiro, se está dando lucro ou está dando prejuízo. E é isso daí, eu tive que explicar tudo isso para dizer por que as pessoas não sabem, muitas vezes, os empresários, se estão ganhando ou perdendo dinheiro.
Que tá vivendo o caixa ali. A imagem que me vem na cabeça é literalmente o caixa que entrou dinheiro naquele dia, paguei daquele dinheiro lá, no final sobrou, não sobrou, faltou, enfim, É isso dinheiro aí. daquele ciclo. É isso aí. E conforme você vai zerando, no mínimo zerando essa conta, É. vai vivendo e a coisa vai andando, mas não significa que você tá ganhando dinheiro. Não significa que está ganhando dinheiro. Então, vamos, Aham. vamos agora pensar num business. Nós temos um cliente, um aconselhado nosso que trabalha, já está com a gente, sei lá, 4 anos, Uhum. e ele trabalha em indústria de base. Ok. Tá? Então, ele vende ponte e rolante. Tá? Perfeito. É, o fluxo operacional dele, que é da hora que ele gasta até a hora que ele recebe, né, o fluxo operacional dele é cerca de 180 dias. Então, vamos pensar agora seguindo caixa e seguindo competência. Seguindo caixa, ele recebe um pedido. E aí ele tem que comprar matéria-prima para fazer essa ponte. Ok. Ele compra aço, ele compra motor, compra Tudo que enfim, precisa. paga mão de obra. Tá? Aham. Então ele está lá no dia zero, Estoque, recebeu enfim. tudo, já tem dinheiro lá no estoque. Tá? Bom, aí ele começa a produzir, tá? Começa a gastar. Então no caixa apareceu zero de entrada e, Menos. e menos 100, menos 500, menos 1.000, menos 5.000, menos 10.000 e vai indo. Então o caixa vai descendo. Ok. Tá? É, Aí vai descendo, 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 descendo. Ele emite lá no dia 90, que ele demora 90 dias para Uhum. construir. Lá no dia 90, ele emite uma nota. Tá? Ele recebeu alguma coisa? Não recebeu nada ainda. Tá? Então, no caixa, pelo menos ele entregou, pelo menos ele parou de gastar. Ok. Tá? Então, saiu lá do zero para, sei lá, menos Menos. 500 mil. Beleza. Tá? Aí vai ter mais 90 dias para ele receber. E aí, vamos dizer, agora só para ilustrar, vamos dizer que ele recebeu 1 milhão. Tá? Então, o caixa começou a esvaziar no dia zero, esvaziou um monte até o dia 90 Ok. e só foi ser reposto lá no dia 180. Então, o que que acontece? Ele tem uma necessidade de capital de giro Uhum. de 500 mil. E tem que esperar esses 500 para Em cada 1 milhão de tempo. Aham. faturamento, ele precisa de 500 mil por 180 dias. Tá? Bom, imagina que um negócio desses tá vendendo 1 milhão por mês. E ele vai receber esse 1 milhão só daqui a 6 meses. Ok. Só que ele precisa de 500 mil por mês. Uhum. Então ele precisa de 3 milhões Só pra existir. só para existir. Aí depois disso aí começa a entrar no giro, tá? E aí depende de um monte de coisa, se o dinheiro vai ficar na empresa, o lucro, se não vai, etc. Bom, mas no caixa, então, a gente vê isso. O que que a gente vê na competência? Competência a gente vê lá no 90º dia, quando entregou, emitiu a nota, tá? Entrou a venda ali. Entrou, entre aspas, entrou em termos de competência, visão de competência, entrou o dinheiro, tá? E aí, todo o valor que tinha saído, todos os insumos, tudo, eles são considerados nesse mesmo dia da emissão da nota. Você arrasta a despesa. Você traz todo o custo e despesa, você traz para esse 90º dia. Então, prefeito de competência tem algumas exceções, tudo, mas eu estou falando bem Claro, grosso geral. modo para a gente poder entender o conceito. Então, no competência, eu vou ter naquele mês lá todo o faturamento e toda a despesa e o custo, Uhum. tá? Então, naquele mês, eu vou entender, tá? Porque eu vou ter toda a receita, eu tiro imposto, eu vou ter eu tiro o imposto, tiro o custo, tiro a despesa, eu vou ter lá o valor que eu ganhei ou que eu perdi. Nesse caso, então, vamos só fazer um exercício. Vamos dizer que tivesse 20% de imposto, só para ficar fácil fazer a conta. Ele foi 1 milhão, tira 20% de imposto, ficou 800. Ele gastou 500 mil aqui, ficou 300. Então, opa, para cada ponte,
rolante de 1 milhão que ele vender, ele vai ficar com 300 mil. Deixando bem claro que eu estou falando de valores aleatórios. Sim, Tá? lógico, lógico. Bom, Só que também não realizou naquele dia, né? Esse lucro que ele teve esse não, não lucro, tá lá, ó. Deixa eu tirar o lucro. deixa eu tirar, E é onde dá exatamente. umas merda, né? Porque o pessoal às vezes. Então, exatamente, o que que acontece? Às vezes, quem nunca pegou um balanço e viu lá no balanço que você tinha tido 1 milhão de lucro no ano, tá? E aí vai olhar o caixa, Cadê o tá? dinheiro? Menos 200 mil. Aí você pensa, seu contador quer me matar. Então, às vezes é o contador mesmo, mas às vezes é essa questão, você não tem noção, tá? Porque o caixa, a diferença entre o que está lá no balanço e o teu caixa é, por exemplo, o que está no estoque, Uhum. tá? É, por exemplo, o que está como capital de giro, tá? Então, assim, é muito difícil, você consegue entender, dizer, Próprias isso retiradas que está você assim, acaba. porque uma parte está aqui, outra parte está aqui, outra parte está aqui. Ah, beleza, entendi. Tá? Ok. Mas, assim, você olhar, opa, no ano passado eu tive 1 milhão e 200 de lucro. Caramba, meu caso estava 200 mil negativo, onde é que está 1 milhão? Tá? Tá dentro da empresa. Isso levando em consideração que a tua contabilidade está correta. Perfeito. Bom, voltando então lá ao nosso caso. Eu já mostrei o que que acontece com o caixa dessa empresa. Já mostrei o que acontece com a gente avaliando competência. Bom, como que uma empresa dessa pode quebrar? Se está com 30% de Tá sobrando margem, 300 pau, está cada sobrando 3 300 mil. mil. Pensa o seguinte, vamos dizer que essa empresa tem os 3 milhões de capital de giro. Aí, o, em determinado mês, ele contrata três novos representantes ou três novos vendedores. Uhum. E aí essa empresa, em vez de vender 1 milhão por mês, ela passa a vender 4 milhões por mês. Tá? Coisa boa, Festa, né? né? Festa, não, festa, oba. Cada 1 milhão Tá? 300 pau, já tá falando de um pau e 200 Já vou comprar passagem para Miami, Pronto. né? Aí, bom, o que que vai acontecer? O cara, em vez de começar a gastar nos 90 dias, ele gastar 500 mil sobre 1 milhão, tá? Ele passa, eu vou fazer um cálculo só, proporcional, tá? Ele passa a gastar 2 milhões. E o capital de giro dele disponível é 3, Uhum. que rodava 6 meses a empresa. Aí, ele cresceu pra caramba, ele precisa de 2 milhões por mês em 6 meses, ou seja, ele precisa de 12 12 milhões, milhões. tá? Só que ele não está percebendo, porque ele está com o dinheiro no caixa, né? O Ele vai dinheiro do lá, vai capital de giro pagando, tá indo. beleza. Tá assim, primeiro mês é Tô só vendendo festa. pau. Primeiro mês é só festa. No segundo mês ele começa a se apertar, né? E aí, tipo, vai faltar caixa, porque ele tem 3 milhões. Aí, bom, é nessa hora que vai em É, qualquer lugar, vai em banco, vai em agiota, vai não sei o quê, tá? Começa a pegar dinheiro. Se ele consegue com banco e aí agiota, bota imóvel, bota garantia, aí vai. Aí é se ele receita. consegue chegar nos 12 milhões, ele começa a pedalar, e aí ok. Mas a bicicleta andando não cai. Mas se ele não conseguir, nesse período dos 12 milhões, pode acabar impactando as entregas dele. Perfeito. Se ele começa a E ele impactar só a recebe entrega, ele 180. só vai receber 90 dias depois que entregou. Se Uhum. ele começa a impactar a entrega, tá, aquele fluxo operacional dele começa a ir para frente. Perfeito. Bom, E tá vendendo, né? Porque eu. e está vendendo e está precisando de mais capital de giro. Então, isso daí a gente chama de quebrou crescendo, né? O cara não tem a noção de que o fluxo operacional dele, portanto, a necessidade de capital de giro é muito alta. Uhum. E aí o cara acaba. Isso se não considerar que deu algum problema, sei lá, veio um Covid e a importação de uma parte da matéria-prima não chegou e não vai vir mais. Fora as coisas, os outliers que todos nós não estamos tem o que. sujeitos, né? Uhum. E se bem que é o seguinte, Rô, quando está todo mundo na mesma situação, tá? Meio que zero a conta, né? Com o bumbum de fora, tá Uhum. todo mundo. Cara, aí, tipo, o sistema vai ter que se arrumar. Sim, Não é sim. você, não sou eu. Somos Perfeito. todos nós. Nós vamos ter que nos arrumar. Então, assim, no Covid, isso ficou um pouco
Sim, mais é um fácil, exemplo de tá? caos total, né? Porque foi um caos total, e aí, tipo, entrou o governo colocando um monte de dinheiro, tudo. E mal ou bem, sabe, teve gente que quebrou, mas teve muita gente que se deu bem. Sim, sim. Então, assim, tudo somado, É acabou que se não sendo fosse uma pandemia, no caso do meu exemplo, fosse só um problema com o teu fornecedor, isso, aí é, aí ferrou. E aí é o teu aí é fornecedor, aí você com você o teu tem que fornecedor. contar, chegar para quem tem o dinheiro, né, para quem é dono do dinheiro, chegar e contar a história. Me paga que senão já era e eu É, não te entrego ainda, vou te atrasar mais tanto. exatamente. Então, assim, é muito comum, no final das contas, as pessoas confundirem caixa com competência, Uhum, sobra de caixa com resultado positivo, tá? E aí começar a tirar dinheiro da empresa. perfeito. Tá dizendo, porque a maior parte das empresas não tem um contato direto com o contador. Uhum. Isso é uma coisa muito importante, Rô. A Tem que ter gente comitê com contabilidade, né? tem que ter comitê de contabilidade, e uma das primeiras coisas que a gente faz no CMJ é ter reunião com o contador. Tá? Então é o seguinte, me traz os relatórios financeiros, balanço patrimonial, DRE e DFC, Já vê tá? aquele negócio meio E, troncho e e vamos deixa arrumar. e vem para cá me explicar como é que você chegou nisso. Tá? Nessa primeira reunião, normalmente a gente descobre cobras e lagartos, né? Então, e cara, tudo bem. Que bom, agora a gente Que sabe. bom, então agora a gente sabe, tá? Fulano, ó, faz isso, faz aquilo outro. O, todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Então tá, beleza. Te Começa a arruma, não é resolver. difícil. Não é difícil isso. Bom, quando o cara começa a ter a visibilidade dos números, Uhum. tá? Porque também eu dei um exemplo aqui meio estourado, né? O cara Sim. crescer de um mês para o outro 4 vezes, só para ficar claro essa Mas se questão isso do capital de acontece giro. pequeno, é pior, na verdade, até dependendo, porque você não percebe mesmo. Então, aí, quando que é pior? Onde que pode ser bem pior no pequeno? Porque arranjar um pouco de dinheiro é mais fácil do que muito. Perfeito. Tá? Então, assim, na medida que a gente vai fazendo isso e a gente não tem a noção que a gente precisa de mais capital de giro, isso vai acabar vindo de empréstimo. No Uhum. empréstimo, você passa a ter o custo do dinheiro Perfeito. emprestado nessa questão. Às vezes, quando você está falando, no caso que eu falei, 30%, cabe. Agora, e se você tiver 12%? Tá? Aí você tem uma parte importante do teu capital de giro Pegando ali na tua. pegando a 2,5% ao mês. Tá? Então, minimamente você vai diminuir muito o teu ganho. E, cara, é muito difícil, na real, ter essa visão se você, assim, se você não tem uma contabilidade bem feita, é impossível. E acho que não é nem só a contabilidade, você tem que ter a. Porque a gente comentou isso em, acho que em outro papo que a gente estava tendo, a clareza do empresário de olhar isso e entender como interpreta também. Porque por mais que a gente tá falando, que você falou, não é difícil, e não é, no sentido de, uma vez que você entende aquilo, vira. Porque a gente tá falando de É conta, quase uma entrada receita e de bolo. saída, é uma Exatamente. receitinha. Mas a questão é você ter rotina para isso, você ter atenção nisso, não só pegar os incêndios, né, como você sempre comenta, e tá olhando para aquilo. E aí eu acho que ter a estrutura que se, por isso que a gente fala muito da estrutura do conselho, a gente sempre está trazendo ela aqui, ela te dá o momento que você tem que olhar isso, porque vai ser exigido para a gente poder trabalhar e te ajudar a desenvolver o teu negócio, que você tenha esses números. E caso você Tem- não tenha, a gente vai te ajudar a dar o caminho, organizar para que você tenha, porque senão a gente também não consegue trabalhar, né? Exato. Então, É, das dezenas de empresas que a gente trabalha, eu acho que duas chegaram com os números de ontem. uhum. O resto a gente teve que atuar. Então, assim, E tudo não é bem, faz problema nenhum. parte, né? Faz Né? parte. Tem gente que pergunta, do conselho não é para mim porque eu não tenho, estou Eu tô todo bagunçado. desorganizado. Não, é Exatamente. justamente por isso que Por o conselho é favor. para você, né? E deixa eu te. Cara, assim, eu tava. Quando você me fala isso, eu vou trazer uma experiência minha que eu queria que você falasse, porque eu acho que isso acontece com boa parte das pessoas. E eu demorei. Eu só fui entender isso por causa da formação de conselheiro que a gente também tem, né, na nossa estrutura. E a gente tava falando sobre finanças e tinha um exemplo lá. E caiu a ficha para mim. Então, assim, tô há tanto tempo na estrutura e não tinha caído a ficha ainda. Porque é isso, né? A gente aprende e morre burro, né? Então, assim, você tá sempre aprendendo e desenvolvendo. E uma coisa que eu sempre tive muito orgulho do meu outro negócio é da forma que eu construí a parte de caixa. Uhum. Então, eu
fecho o negócio, recebo antes, entrego depois, para caixa isso é maravilhoso, né? E, cara, negócio funcional. E aí, qual que era o problema? Que eu chamava de passivo operacional, que é quando eu tenho um negócio com essa característica, eu tô ganhando dinheiro antes e eu tenho que entregar, mas eu já recebi. Aí quando eu olho só caixa, o dinheiro daquele mês, eu tô entregando por mais 2, 3 meses, então eu tô com eu continuo entregando embora. É um exemplo contrário do caso da ponte. Então, qual foi a ficha que caiu para mim? O nome. Mas você fala assim, como assim o nome? Quando a gente define uma coisa, ela passa a ter um sentido diferente. Na verdade, não é que eu tenho dinheiro, eu tenho a visão de empréstimo, só que o dinheiro é do cliente. Porque se eu tenho que entregar, eu estou endividado. Operacionalmente, não é uma dívida nesse sentido. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, peraí, mudou tudo pra mim. Porque eu sempre tinha uma opinião que assim, cara, eu olho muito mais fluxo de caixa porque tá azeitado do que o DRE por conta desse meu fluxo, porque acaba que eu emito a nota e recebo muito fechadinho. Só que isso me deu um problema naquela época de crescimento que você sabe bem como é que foi exatamente o que aconteceu. Eu tava usando dinheiro rodando caixa e meu passivo vai aumentando. Quando deu aquela ré que acontece, eu tive que, puta, peraí, eu tenho que tirar a estrutura, diminuir time, porque a gente tá fazendo uma prestação de serviço, só que eu preciso continuar entregando. Então, a minha dívida, por mais que ela não parecia ser financeira, ela era financeira e pior ainda, ela era uma dívida operacional. Cara, caos. É. Só que assim, eu tô dando esse exemplo porque eu fui entender o que aconteceu até um tempo depois, com essa profundidade, até queria que você comentasse sobre isso, que você tem. E eu vejo isso que assim, a importância de fato do DRE nesse caso, porque eu sempre fui, cara, deixa eu tocar aqui meu negócio, tô controlando o fluxo, dinheiro tá vindo, tá tudo certo, tenho margem, tenho tudo. E aí, aproveitando para você comentar sobre esse caso, mas já puxando uma pergunta, quando que a gente deve se preocupar, uma empresa, não sei se o setor, não sei se o tipo de indústria, não sei se produto, serviço tem diferença, mas a gente se preocupar mais com olhar e azeitar fluxo de caixa ou de estruturar o DRE. Eu sei que você tem que ter os dois, mas assim, pensando na vida real do pequeno e médio empresário, que assim, é o que você falou, a maior parte não sabe nem onde está direito, então conectando com tudo isso. Tá. Eu vou começar pelo final. Como eu falei, caixa é rei, né? Cash is king. Então, tem que começar pelo caixa. Perfeito. Não quer dizer, se o caixa está ruim, que você está tendo prejuízo. Tá? Mas é muito importante você saber se o caixa está bom, qual dinheiro você pode usar e qual vai te cobrar depois lá na frente. Então, isso que você fez, eu conheci, te acompanhei a forma que você lidou com isso. Eu não me preocupei porque com teu, entre aspas, endividamento operacional, não me preocupei. Não parecia, não foi, na minha visão, algo que te quebraria. Por quê? Porque você fazia uma gestão extremamente conservadora de caixa. Preciso. Então, você recebia na frente, mas você guardava dinheiro todo mês. Então, tipo, você tinha dinheiro para pagar a tua dívida, Sim. como aconteceu. Foi o que eu fiz. Né? Então, enfim, você agiu de forma correta. Tem um monte de empresa, e não é por mal, é por desconhecimento, que recebe na frente, né? E gasta tudo. Investe, expande, cresce. Enfim. Exato. Exato. Pode ser Contrata. expansão. Cara, Pode ser expansão, que é investimento. Mas o fato é, saiu do teu caixa. perfeito. Você precisa repor. E aí o que o pessoal faz é pedalar a bicicleta, entendeu? Opa, eu vou vender o de amanhã, eu pago o de depois de amanhã eu pago daqui a 5 dias, e assim vai. Chega uma hora, isso assim, até ok, se a bicicleta não parar de pedalar. Se dá uma Se, pancadinha. se acontece alguma coisa, como a gente estava discutindo agora há pouco, sei lá, qualquer outlier aí, Um semáforo vermelho na rua, você parou. isso aí, parou, ferrou, entendeu? Então, assim, não foi assim, coisa que acabou o mundo. Só chegou farol vermelho. É uma coisa que todos nós temos que estar, quando a gente está pedalando a bicicleta, todos nós temos que entender que pode acontecer. Sim. Putz, aconteceu. Tá? Se você está usando o dinheiro do teu caixa todo, ou grande parte,
não para entregar para a tua operação, para outras coisas, como pode ser, por exemplo, para investimentos, Uhum. você está correndo o risco de, na hora que a bicicleta parar, ela cair. Tá? Então, cara, é muito. Aí é uma coisa que eu defendo sempre. Como é que é ser empresário no país, cara? É muito É. difícil. É muito difícil, porque assim, nós não temos. Imagina só A que. conta tá vindo. O imposto eu paguei tudo lá. E no meu caso, tô falando de 18%. Sim, Então, você, exato. tipo, nesse caso, né, desse outro negócio. Eu quis trazer ele como exemplo, porque quando você fala de DRE de caixa, é, é- por mais. Isso é muito interessante. Eu acho que também tem uma mágica muito, muito bacana do CMJ, que é isso. Foi me dado todas as informações, todo o cuidado, todas as vezes que ele fosse, cara, legal, mas isso, cuidado com isso, a gente tem que resolver isso. E aí a gente vai tomando as nossas decisões e vai tocando, o negócio estava expandindo, era um objetivo nosso, inclusive, de M&A, tem Uhum. que conseguir, tem que ir embora, faz parte do nosso processo. E eu só realizei de fato a importância, além de confiar no que os conselheiros estavam trazendo, então eu não fazia e confiava, mas quando eu entendi, a hora que eu vi o negócio, a hora que tomei lá né, a pancada. Só que foi uma pancada que eu consegui segurar, que foi o que você falou. Eu tinha essa postura que, ok, foi uma decisão de negócio. Mas se mesmo com a estrutura de conselho, e eu acho que é isso que é a parada, com todo mundo colocando, veio e aconteceu e foi difícil, cara, foram 6 meses ali, eu tive que parar de vender, entregar o que estava passivo, reduzir custo. Cara, foi assim, foi um cenário dolorido, né? Uhum. Beleza, passou, deu certo, mas assim, se mesmo com tudo isso ainda acontece, o que vem pra mim é, imagina se eu não tivesse. Eu tinha quebrado mesmo e não sabia. Vou te falar mais, eu não teria entendido por quê. Não ia entender por quê, é muito fácil não entender, né? É Entendeu? muito fácil não entender, porque assim, quando você gasta com a tua operação, é um gasto ali que você vê, mas ele é disfarçado, não é invisível, mas é disfarçado, entendeu? Uhum. E tem uma coisa também que é interessante. É, tipo, a gente começa, muitas das vezes, começamos as empresas sozinhos, né? Uhum. Ou chamamos uma pessoa, mas enfim, começa ali, pouquinha gente. Aí começa a crescer. O que que o empresário enche a boca de falar? Já estou com 10 funcionários. Cara, não, não, não. O que a gente tem que ver é o seguinte: eu estou crescendo e continuo mantendo margem. Eu saí de 40 para 90 e foi por isso que o negócio azedou. Pois é, então, e assim, às vezes Em a dois gente meses. acha fantástico, não, minha empresa está crescendo, cheguei a 90 funcionários. Pelo amor de Deus. Tira da apresentação, quantas É, empresas até. Você ô, põe lá na apresentação comercial, então temos tantas pessoas, tantos colaboradores. é. Não é por aí, né? Não, então, assim, eventualmente pode ser muito legal Claro. você ter 90, 100 funcionários, 200, 500. Eu tinha 1.500 não faz muito Uhum. tempo. Mas se você está ganhando dinheiro, Perfeito. né? Então, assim, a métrica não é o número de funcionários. A métrica é quanto você está ganhando de dinheiro. E o quanto você está ganhando de dinheiro não é o caixa, é Uhum. a competência, é o teu DRE. Então, assim, qual a margem do meu lucro? 15%. Beleza. Você está com 90 funcionários. Se fizer com 85, você não. Porque aí é o Não seguinte, dá? Que aí esses fecha um 5 a pouquinho. menos vai direto É para lá o na ponta. resultado. Vai direto para o resultado. Então, tipo, não dá para fazer. Então, eu não estou defendendo o Não é ficar desemprego. enxugando, explorando ninguém, né? Não Óbvio. estou defendendo o desemprego. Eu estou defendendo o seguinte: não se sinta orgulhoso porque você tem muito funcionário, Perfeito. entendeu? Então, é outra coisa do eu quebrei crescendo, né? Então, assim, putz, coloca um monte de gente, não, porque agora precisa. Sabe o que que acontece na maior parte das vezes que você coloca um monte de gente de uma vez na empresa? Você trabalha 3 vezes e eles trabalham um terço, É isso. tá? Então, assim, não é culpa sua. E também não é culpa deles. Você Sim. pode ter contratado direitinho. Agora, pô, você não conseguiu treinar direito, colocou lá todo É, mundo direto no jogo, não teve treino, sabe? Não teve um tinha a mínimo de parte onboarding, tática né? O lá. cara chegou lá e. Chegou e você quer o cara jogando, cara, tem uma curva de aprendizado. E isso Né? quando a gente traz pra. É que você me falou uma coisa, porque assim, teve uma época recente, né, que tá mudando isso que Cash Skin voltou na moda de novo, né? Porque antes, por conta dos unicórnios, as startups crescendo muito rápido, a galera começou a ignorar e o maneiro,
Tô falando de uma forma simples, até porque eu não tenho tanta profundidade, mas o maneiro era o tamanho, era a expansão, era o mercado, era a capilaridade que você tinha, era o market share e todos esses números, em detrimento do cash, do caixa, por quê? Meu, tá entrando, tô aqui 100 milhões. Pau, você fala, pô, tem que gastar agora, porque o cara não te dá 100 milhões pra você guardar 100 milhões, você tem que Uhum, gastar 100 milhões, uhum. com algum objetivo de crescimento que se tem. E isso a gente vê de contratação, eu vi muito em empresas, enfim, você vê notícia, mas mesmo de gente próximos e tudo mais, contratando isso aí, por dia entra 10 pessoas. Uhum. Entra 10, entra 15, aí 300 pessoas de um mês pro outro. E aí você fala assim, cara, como é que essa galera. Como é que você cuida disso, né? A conta não fecha, né, cara? E aí, aí os Não é só a unicórnios hoje. conta financeira, é a conta do operacional ali, não tem como. Então, olha, eu acredito que tem algumas coisas que acontecem hoje em dia que, para mim, um dia vão ser estudados como os mistérios da vida, sabe? Hum, Porque eu não consigo entender o que que se defende, como se defende que aumentar um buraco é melhor do que crescer em terreno sedimentado. Eu não consigo entender isso. Assim, não, o Luciano é da antiga. Bom, sou, mas eu, tipo, você me Ah, conhece, isso tem um negócio de nova eu não sou economia. fechado, exato, tem negócio inovador, tudo. Então, cara, eu não consigo imaginar eu, investidor, dizendo que tudo bem que eu vou colocar dinheiro num negócio que não existe perspectiva de que operacionalmente seja Viável. viável. Sim, porra. Aí, assim, o que que o pessoal está fazendo, né? O, agora, parece que, tipo, estava todo mundo em transe, né? Foi isso aí. E, de repente, acordou Acordou. É isso aí. e disse, Não tem mais ó, dinheiro. Secou. não vamos mais jogar dinheiro fora, É isso aí. né? Aí, eu olhando isso, dizendo, Que boa ideia. porra, que boa ideia, né? Cara, e era difícil de entender mesmo, né? Porque, cara, assim, é o que você falou, vai ter que ter um estudo, posso ter opinião, mas assim, não faz sentido mesmo. Você olha, é um O que que o negócio. pessoal fala? O pessoal diz o seguinte, bom, quando você tiver uma base gigantesca sobre aquilo, você consolidou o teu mercado E aí e depois aí você. você tem condição de estar mexendo no teu produto, e aí todo mundo fala da Amazon, não sei o quê. Aham, Então, assim, teve gente que deu certo? Teve, aham. tá? É, Mas a maior parte mas dos unicórnios. se tivesse dado certo mesmo, o pessoal continuava investindo, É, né? Então, o que virou agora, acho que. Vou correr o risco aqui de. Não vou aprofundar, porque também. Mas eu tava vendo uma notícia, conversando com alguém, que assim, o próprio Nubank, por exemplo, hoje mudou, né? Antes era um formato de, meu, o cara tem o tamanho de um banco grande de outra, né? De outro formato. Agora a priorização é caixa de novo. Então tá todo mundo voltando para caixa. talvez o Nubank seja um exemplo do que o pessoal esperava quando fazia Sim, isso, porque no final das contas ele deu bom. cresceu, ele ficou, ele é a quinta maior startup, eu não lembro agora em qual período de tempo, mas eles têm hoje um valor de 40 bi de dólares, tá? Então, B com B. bi com B. Então, assim, eu acho que o Nubank é um que deu certo, vamos dizer. Uhum. É, mas você vê, deu certo e aí, porra, virou quinta maior startup forever and E ever. aí. Mas assim, é muito mais fácil, né? Tem aquela história quântica, né? Que tipo, conceitualmente, se você tiver infinitos macacos, infinitas máquinas de escrever, eventualmente vai sair Vai dar certo. uma obra de Shakespeare, né? Então, sabe, é mais ou menos isso. Você dá infinito dinheiro para um monte de gente, O que tá? deu. Vai ter um outro que vai dar certo. Agora, será que faz sentido o trade-off? Eu não tenho dados aqui para dizer que não Sim. faz. Mas aí o que eu vejo é o que o mercado Voltou, né? fez, né? Tipo, para agora não passaram um tempo fechado, disseram, não vamos dar mais Uhum. nada para ninguém. Aí agora está voltando e dizendo, não, vamos dar, mas eu preciso ver Eu os, quero os ver agora. fundamentos da empresa. Tipo, Boa ideia. que boa ideia, mais É. uma vez. E Lu, para fechar, uma pergunta um pouco até interna do CMJ sobre isso,
que eu acho que é legal, as pessoas sempre querem saber, né, com a expansão que a gente está fazendo, que é o seguinte, quando a gente foi fazer, foi fazer, né, você entregou o planejamento 2024, tinham 4 cenários, né, o quarto cenário era o cenário que tinha uma agressividade um pouco maior, mesmo assim ainda aquém do talvez o crescimento que você te conhecendo, que você imaginava possível. E a gente optou por um cenário que foi o terceiro cenário ali daquela estrutura, um pouco menos agressivo, embora vou falar que ele é bem divertido, né, do jogo que a gente vai jogar. E o motivo da gente ter feito essa escolha, você comentou em outro episódio que a gente tomou uma decisão de crescer menos do que poderia por conta da operação e tudo mais, mas tem muito essa visão desse assunto que a gente está falando, desse crescimento, ele não se sustentar, porque vai ter caixa, vai ter todo esse volume, mas aí colapsa a operação. Tem um pouco disso, dessa decisão? É bem por aí. O nosso cálculo foi, é, caixa realmente não é um grande problema, mas, por outro lado, como empresa de serviço, a gente quase não tem CAPEX. Né? Uhum. CAPEX, para quem não sabe, vamos dizer, é o ativo imobilizado, é aquele dinheiro de investimento para comprar grandes equipamentos, fazer grandes obras. Tá? E é um valor que não sai do resultado toda uma vez. Uhum. Sai do caixa, mas do resultado o pessoal Vai deprecia, diluindo tá? E, isso vai, daí. e é diluído. Então, apesar de não ter um super impacto de carga, apesar de ter, Uhum. tá? Não era isso a principal questão. A principal questão é que nós somos uma empresa de serviços e uma empresa de inteligência coletiva. Uhum. Tá? Eu costumo falar que a nossa corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Uhum. Se a gente começa a crescer demais, eu acho que, em que pese que nós formamos a maior parte dos nossos conselheiros, Perfeito. tá, e que nós temos até uma condição de formar mais, nós gostamos de ter uma segurança bastante importante de que nós estamos formando os conselheiros corretos Uhum. para estarem. A gente está aqui numa maratona, não é 100 metros rasos, entendeu? Perfeito. Então, assim, para nós, não adianta sair correndo que nem você sai correndo no 100 metros rasos. Uhum. Aí você pode perguntar se isso não traz um risco para o negócio. Afinal de contas, pode vir outra empresa e engolir, Uhum. né? Existe um certo risco, mas nós acreditamos que tem uma série de barreiras de entradas e que eu prefiro pilotar o risco externo do que trazer Uhum. ele para dentro de casa através E de um virar. crescimento muito alto. Uhum. Então, o que eu estou fazendo é montando, nós todos, estamos montando uma empresa numa base sólida. Perfeito. Tá? Nós vamos ser talvez a maior empresa, the best of the fucking world. Não, não é isso também que a gente quer. O que nós queremos é, nesse primeiro momento, a gente está buscando impactar o maior número possível de empresários, até o nosso número atual são 1.000 empresas, estamos rediscutindo isso, 1.000 empresários. Sim. Estamos rediscutindo isso agora, mas para cima, logicamente, mas a gente não, nós sabemos que nós não somos aquele modelo, sabe, de crescimento exponencial. Uhum. Mas eu acredito num crescimento geométrico. Só que o crescimento geométrico, quando você parte de um, o primeiro passo dele é 2, o segundo é 4, o terceiro é 8, É. depois 16. Aí chega lá na frente, é 1024, aí você vai fazer de 1024 para 2048, 2048 para 4096, E assim aí, vai. vamos lá. O, a gente, na PG, na progressão geométrica, nós vamos demorar um pouco mais. Mas nós estamos trabalhando muito para formar uma comunidade, tá? Uhum. Que possa trazer o benefício, como eu falei agora há pouco, estender as asas sobre o máximo de empresas possível. Perfeito. E aí não pode ser também qualquer um, né? Tem que Até estar pelo propósito que tem, a tem que gente estar se junto, coloca, né? tem que ter a nossa cultura, né? Tem que Uhum. gostar da nossa cultura, né? Perfeito. Então tem aquilo que a gente já falou, tem gente que não aceita as regras porque são injustas, não sei o quê. Ok, E a beleza. desculpinha de Mas que meu mercado inteiro faz, meu pra nós não mercado cola. todo Quantas vezes já faz, ouvi isso aí? exato.
Oi? Tudo certo. Escuta. Não, mas se eu não fizer, meu concorrente. E assim, cara, teve algumas vezes assim que isso por um tempo foi verdadeiro. Sim. Mas do jeito que está o governo hoje, cara, do jeito que está a tecnologia, cara, o governo já Esquece. sabe, já sabe. Então, assim, se você não tiver, sabe, a gente defende que tem que estar no limite da lei, mas pro lado de dentro, Isso. não pro lado de fora. Então, a gente fazendo isso, tipo, nós vamos usar todas Todo conhecimento, todo o experiência. conhecimento, toda a experiência para poder chegar, fazer o máximo, entendeu? Mas tem que ser pro lado de cá, cara, Sim. porque senão você está criando esqueleto no armário, que no final das contas, cara, só vai te dar problema lá na frente. Uhum. E às vezes, pior de tudo, isso foi uma coisa que eu tenho 53 anos, vou fazer 54 agora. Eu tenho 54 anos quase, e para mim, uma coisa que tem feito parte do meu pensamento, quando a gente monta a nossa tese de risco, né? Uhum. O nosso mapa de risco. Uma das questões tem, cara, isso vai gerar um risco para mim maior do que eu gostaria para se eu não estiver aqui amanhã ou depois eu deixar para os meus filhos, Também tem porque isso. eventualmente pode acontecer, né? Eventualmente tem Até porque a sucessão, maior parte né? das empresas que a gente, até do nosso contato ali, né? São empresas familiares, né? Então a gente tá Empresas falando. familiares, né? E às vezes, assim, tipo, eventualmente até não tem família. Não sei se não é pior, não tem família, o cara morre, o, em termos jurídicos, as cotas vão para a família. É, E, eventualmente, tem alguma, não são todos, mas eventualmente tem alguma parte da responsabilidade que acompanha, é. tá? Então, assim, bom, Não dá mais pra O ficar. Brasil não é para amadores, Sim. né? E você, hoje, não pode ser, se você quer, hoje em dia, cara, se você tem um carrinho de cachorro-quente, tá? Cara, compra e vende tudo no dia, tá? Que aí você não vai se enrolar. Se você começar a comprar para pagar daqui a uma semana, saiba, você virou empresário, Uhum. tá? Vai ter problema, vai ter que entender caixa e Em competência, tem que algum saber ter o momento resultado, tá? vai bater. E aí, do carrinho de cachorro quente que compra a prazo para cima, tá todo mundo Tá no todo mesmo. mundo no mesmo lugar. Tá Boa. bom? Lu, queria Então, te agradecer. Acho que foi um papo, como sempre, né? Muito rico. São assuntos densos, né? Que a gente tenta trazer para construir essa percepção, né? De que, cara, não adianta você querer fazer o que não funciona mais, o que não dá para ser feito. Tem que jogar o jeito mais dentro da regra, né? Como você comentou, do lado para dentro. Acho que isso fica muito presente para mim também. E que, cara, assim, o fato de você estar desorganizado é um dos motivos que você precisa de ajuda, muitas vezes, para conseguir, né, se organizar. E só um parênteses, você comentou da formação, dessa estrutura, né? Então, para a gente poder manter esse ecossistema girando. Então, assim, tanto formar o conselheiro que está alinhado com essa cultura que a gente traz, quanto a gente também trazer os empresários e as empresas que estão alinhados com essa nossa visão de mundo, né, o que quer se transformar. Essa é a equação que a gente tem que ir cuidando para manter o ecossistema CMJ entregando o que a gente vem entregando há tanto tempo já, né? Então faz todo sentido. isso Queria aí. te agradecer, considerações finais aí, senão a gente já vamos encerrando. Cara, eu quero dizer para quem está escutando, se entrou nesse podcast, eventualmente pode estar assim numa situação de risco, né? Uhum. Eu digo, cara, eu, você, a torcida do Corinthians, a do Flamengo, já passamos por isso, entendeu? Então, tipo, Você não tá sozinho. você não está sozinho, não tem vergonha E nenhuma, não não tem precisa demérito estar nenhum. sozinho. Porque assim, você pega as melhores faculdades de administração, não ensinam isso. Claro que não. Ensinam eventualmente conceito de caso de competência, mas assim, uma coisa num livro, uma coisa meio etérea. Dá um exercício daquele lá feito, né, pra dar a conta certa. E assim, tipo, você não aprende. Uhum. E aí depois você vai lá, vai empreender e de repente aparece um negócio desses tipo, o cara quebra E não sabe sem por quê. entender o que que aconteceu. Para mim, isso Né? ficou, no exemplo que eu trouxe, ficou assim, escancarado. Eu não ia fazer a menor ideia. Eu só É, ia carregar o problema, mas é. que eu não faria a menor ideia.
talvez aí é por isso que a galera culpa sempre alguma coisa, né? Já que você não entende o que é, a culpa é do meu concorrente, a culpa é de não sei o quê, a culpa é do A governo. culpa é A do culpa é... funcionário. Porque vai fazer o quê? Você não consegue entender onde foi, né? É, Então, o melhor é que não aconteça, que a gente consiga evitar antes. é isso aí. Pô, Beleza, Rô? muito Obrigado obrigado. e bora mudar o jogo. Bora mudar o jogo.